Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson Dev. Esse vídeo aqui é um vídeo completamente diferente, é um vídeo mais tranquilo, vamos colocar assim. A gente não vai estar mexendo muito com programação, embora vá tratar de alguns assuntos relacionados à programação, a Delphi e todos os conteúdos que a gente viu nos últimos vídeos, né? Os conteúdos mais recentes. Esse aqui vai ser, na verdade, não é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo isso, que é respondendo comentários, porque já tem quem é mais antigo do canal sabe que eu já fiz isso em outras vezes, só que eu vou estar tentando fazer um compromisso de fazer isso todo final de semana. Então eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, dia 17 de março, e provavelmente você está vendo isso no sábado, né? Então esse é o objetivo. Você vai ter aí 2 vídeos, né? Até de segunda a domingo, de segunda a sábado, para você ter mais conteúdo aqui no canal. Uma forma que eu quero fazer para poder aumentar também a quantidade de vídeos que eu entrego por semana para vocês, beleza? Então eu vou abrir aqui o canal e vou tentar responder aqui algumas perguntas, né, dos comentários. Então aí é mais um motivo para você comentar nos vídeos. Se você quer o teu comentário respondido em vídeo, passa a comentar nos vídeos, que vai ser muito bacana, porque eu acredito que vai estar respondendo a tua dúvida e vai estar respondendo a dúvida de outra pessoa também, beleza? Então, bom, o primeiro comentário aqui da lista não sei se é um comentário ou se é um elogio. Ele diz o seguinte, ó: Jefferson, tenho bastante dificuldade com a responsividade no Lazarus. Você pretende fazer uma aula a respeito disso? Se você pretende fazer uma aula sobre isso, se puder trazer algo sobre o assunto, seria de grande ajuda. Valeu. Bom, um LED é o nome dele? Bom, responsividade no Lazarus. Bom, o Lazarus, até o presente, até o meu conhecimento, não é possível você compilar para Android com Lazarus. Porque, embora eu já tenha visto algumas imagens, então se você programa em Lazarus, comenta aqui abaixo. Eu vou estar dando uma estudada maior e de repente trago um vídeo a respeito. Mas eu digo assim, de forma nativa, como o Delphi faz, né? O Delphi, ele tem a facilidade de nos trazer essa grande velocidade de nós compilarmos aplicações para Android. Por que eu estou trazendo o tema do Android? Porque é a partir do FireMonkey, é a partir do próprio Android, propriamente dito, que a gente passa a se preocupar mais com a responsividade. Afinal de contas, a gente está tratando de uma tela menor e precisa ter o posicionamento dos componentes precisam estar bem pensados e ajustados para que a usabilidade do usuário possa não ser comprometida. Entretanto, o Lazarus é muito bacana porque ele segue um pouco dos alinhamentos que, caso você vá fazer uma aplicação em VCL no Delphi, ele segue o mesmo critério. Você vai perceber que todos os componentes ali do Lazarus, para VCL, eles possuem uma propriedade chamada Align, né? Que é a que você vai estar encontrando também no Delphi para VCL. A grande diferença do FireMonkey para o VCL é que o FireMonkey te dá a possibilidade de você reorganizar os componentes do teu projeto de forma hierárquica, para que qualquer componente pode ser o pai, qualquer componente pode ser o filho. É muito diferente do VCL, né? Poucos componentes possuem o poder de ser o pai na hierarquia dos componentes ali. Por exemplo, componente que utilizam muito para organizar as telas é o Penion, né? Então, você teria que ser um pouco mais criativo para poder organizar a tua tela. Posso trazer um vídeo a respeito? Posso, mas você tem que entender que realmente você está limitado ali. Mas, se você quer ver um vídeo a respeito de responsividade e organização com o Lazarus, você se inscreve nesse vídeo que eu posso trazer um vídeo bem bacana a respeito. Beleza? Vamos para o próximo comentário. MM Brasil: me interessei pelo Delphi pois gosto de jogar loterias e tem 2 programas muito bons de loterias que são feitos em Delphi, que é o Cologa e o Lotecando. Espero que um dia aprenda a programar e criar algum programa semelhante. MM Brasil: se você entende as regras de negócio de uma loteria, caso aí, né, você consegue criar qualquer tipo de aplicação no Delphi, né? No caso a gente fala Delphi, mas o correto da IDE seria o RadStudio, que utiliza o Delphi como linguagem.
né? Qualquer programa que você tenha em mente a estrutura e como é que funciona a regra de negócio dessa aplicação, você consegue replicar isso em qualquer IDE, em qualquer linguagem. A diferença é claro que você não pode comparar, por exemplo, o Delphi RAD Studio com um Unreal Engine, né, que foi criada especificamente para desenvolvimento de jogos. Você pode criar jogos com Delphi, você pode, até mesmo utilizando o próprio Framework, como você pode procurar aí alguns exemplos na internet. Mas existem bibliotecas específicas para 3D, que se não me engano é o GLCine, também é uma biblioteca que você pode instalar certos componentes, certos assets para você poder criar elementos em 3D utilizando o Delphi como back-end, tá? Quer um vídeo a respeito de repente sobre o GLCine? Posso trazer também, mas se você está pensando em utilizar, qual é a ideia que você vai estar utilizando? Você precisa primeiro entender que não depende muito da IDE, não depende muito da linguagem. A primeira coisa que você precisa entender é como é que funcionam os processos e rotinas e regras de negócio do que você quer construir, para depois você partir para uma ferramenta que possa te ajudar a construir isso. Beleza? Vamos pro próximo. Edmond. Fala Jefferson, beleza? Eu queria uma sugestão para fazer um vídeo de como criar aplicações em 3 camadas. 3 camadas. Bom, eu vou confessar que eu estudei um pouco a respeito do que seria isso. Claro, eu vi os comentários aqui antes de vocês para eu saber o que é que eu vou estar falando aqui, certo? E eu pesquisei um pouco realmente sobre 3 camadas. Bom, vou tentar falar da forma mais leiga possível para você que de repente não entenda, tá? 3 camadas, vamos entender que são ou 3 níveis de segurança, vai depender muito do ponto de vista que você quiser lidar com isso. Mas imagine uma aplicação comum que geralmente fazemos, que ele tem acesso a banco de dados, que você pode listar ali os teus clientes, que você pode listar os teus itens, e tudo isso é feito em uma única aplicação. A gente fala isso de aplicação de única camada, porque o usuário vai estar utilizando aquela aplicação, aquele programa que você construiu, e aquela mesma aplicação ela faz as gestões, né, de leva e troca de informações para banco de dados e para quaisquer informações que você gerencia dentro da sua aplicação. Só que todo esse processo é feito em uma única aplicação. Então aí que entra esse conceito de camadas, né? Por exemplo, o que seria uma aplicação em 2 camadas? Seria uma aplicação que o teu cliente vai estar utilizando uma parte da aplicação, que seria o front, né? E vai ser o responsável por levar e trazer informações. E essas informações vão vir da onde? Geralmente é de uma API, né? Que você tem na nuvem ou em um servidor particular seu. E o teu cliente não vai ter a aplicação que o cliente utiliza, né? A parte de front, ela até pode conhecer o banco de dados, só que vai ter uma margem de segurança maior, ou seja, o cliente não vai poder fazer muitas configurações de banco de dados se de repente ele tiver conhecimento, porque os processos vão estar mais internos, né? E existe vamos colocar assim, os computadores não vão estar no mesmo ambiente, a aplicação não vai estar em um único local. Essa é a diferença. E entra aí também o de 3 camadas, que é uma complexidade maior ainda. Então como é que seria uma aplicação de 3 camadas? Seria a aplicação front que o teu cliente utiliza. Essa aplicação ela vai se comunicar com a API, que é um outro dispositivo, e esse segundo dispositivo, que seria o servidor API, né, o teu servidor REST, ele vai estar se comunicando com outro servidor, que seria um servidor de banco de dados, entendeu? E esses três computadores, vamos colocar assim de forma mais fácil, eles enviam e trazem informações entre si. Entretanto, a aplicação front ela não sabe quem é o banco de dados, e o banco de dados não sabe quem é o cliente front, né? Entretanto, existe um intermediário que faz a conexão dos dois, que é a API. Então a API ela pode conhecer o banco de dados e pode até conhecer o cliente, mas ele não consegue fazer nada sozinho, porque ele precisa processar ordens do cliente e precisa enviar e trazer informações do banco de dados. Uma outra forma que você pode entender, para eu ilustrar isso e deixar mais fácil você entender,
vamos supor que você é um cozinheiro, né? Você é um cozinheiro, só que você também atende. Não, vamos colocar um cenário ainda mais fácil. Você vai no centro da tua cidade e você pede um cachorro quente, sei lá, numa lanchonete, né? O que é que geralmente acontece, né? Eu digo aquelas lanchonetes bem pequenas mesmo, que geralmente é um carro, é uma banca, né? E a pessoa chega e o local é bem pequeno e você percebe que tem uma ou duas pessoas atendendo ali. Então quando você faz o teu pedido, a mesma pessoa que te atendeu é a mesma pessoa que vai produzir o teu hambúrguer, a tua comida, o teu lanche para você comer, certo? Então isso seria uma aplicação de uma camada, porque a pessoa que te atendeu, né, que atendeu, atendeu o cliente, ela também conhece os processos para poder construir o teu lanche, né? E em seguida ele volta para o estado de atendente, né? E entrega o teu lanche. Agora, como é que seria uma ilustração para uma aplicação de duas camadas, né? Você chega numa outra lanchonete ou um restaurante, de repente, aí vai ter o garçom que vai estar te atendendo, né? Esse garçom ele vai estar anotando o teu pedido e vai passar esse pedido para o cozinheiro. Então, o cozinheiro ele não sabe quem é você, ele só sabe quem é o cozinheiro. Até pode conhecer o garçom, né? E o garçom até pode conhecer o cozinheiro, né? Mas o cozinheiro não vai te conhecer e você não vai conhecer o cozinheiro. Então isso seria uma aplicação de duas camadas. O de três camadas, a gente entra numa realidade que a gente está vendo hoje, que é o do delivery, né? A gente liga para uma lanchonete. Essa lanchonete, quem atende é o atendente, né? E esse atendente, ele passa para o cozinheiro e o cozinheiro passa para o entregador, vamos colocar assim. Então existe vários processos. Na verdade, eu até ilustrei de uma forma diferente. Seria o seguinte: você liga para a lanchonete, quem atende é o delivery, né? O delivery ele passa o teu pedido para a atendente da lanchonete, a atendente da lanchonete passa o teu pedido para o cozinheiro quando pronto retorna para a atendente da lanchonete, a atendente da lanchonete retorna para o delivery e o próprio delivery faz a entrega. Então, você cliente não sabe quem é o atendente e não sabe quem é o cozinheiro. Da mesma forma que o cozinheiro não sabe quem é o delivery, não sabe quem é você. Então, os únicos que se conhecem ali seria o cozinheiro, talvez, e a atendente da lanchonete. Enfim, não sei se ficou mais fácil de compreender ou se ficou mais complicado, mas você percebe que eu meio que tentei desmistificar como que seria uma regra de negócio para uma aplicação em três camadas. E seguindo essa lógica, como é que a gente poderia traduzir isso para uma aplicação ideal? Você cria uma aplicação em front. Essa aplicação em front pode ser um Android, pode ser um VCL, pode ser até um FireMonkey Windows, tá? Você utilizaria uma conexão em API. Essa API, essa aplicação iria se comunicar com uma API que seja na nuvem ou em um servidor que você tem. E lá vai estar rodando o que? Lá vai estar rodando um intraweb, lá vai estar rodando um host, lá vai estar rodando, não sei, algum serviço que você quer deixar rodando na nuvem para ele te retornar. Você vai enviar, obviamente, as requisições via JSON, né? Vai ter um leva e traz de requisições de requisições e respostas do servidor dessa API para o teu cliente. E caso você precise fazer algum tipo de processo de banco de dados, é o teu servidor que vai fazer isso para o servidor de banco de dados, já não é o teu cliente, entendeu? Então, da mesma forma do banco de dados, ele vai estar retornando respostas de caso o processo de banco de dados tenha sido feito com sucesso ou não. Então, você para um pouco e pensa como é que você poderia montar essa estrutura, quais seriam as ferramentas que você utilizaria para esse processo, e você percebe que talvez nem seja tão complicado de fazer, mas é muito bacana assim. E eu acredito que isso possa ter respondido aí, Edmond, a sua dúvida, beleza? Vamos lá. Letícia Illinois Navarro. Alguém sabe dizer se tem como exportar protótipos para enviar sem ser como link e tudo mais? Tipo como se fosse um PDF, mas sem perder a interatividade, a possibilidade de clicar e tudo mais. Letícia lá está falando aqui referente ao vídeo do Figma, né, de como exportar projetos. Bom, é o seguinte, Lícia, eu até pesquisei a tua dúvida. Você precisa entender o seguinte: o PDF, ele
quando você cria a tua tela no Figma e cada tela é um frame, né? Então você cria a tua tela inicial, sei lá, tela de perfil, e você anima essas telas, né? Você utiliza o Prototype, né? Que é uma ferramenta do Figma para você simular aquelas telas para exemplificar como ficaria. Quando você exporta isso para PDF, a gente precisa entender que o PDF é um arquivo estático, né? Então não tem como você ter essa interatividade com o PDF. O máximo que pode acontecer é o seguinte: as suas telas serão colocadas em um arquivo PDF e você vai poder visualizar isso como se fosse um livro, né? Como se fosse um livro digital. Mas eu acredito que não tem como você ter essa interatividade no PDF, beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui o SS Info Sombra. Olá Jefferson, parabéns pelo vídeo. Como você rodou o IntraWeb no Linux? Bom, ele está falando aqui a respeito da aplicação Horse em servidor na nuvem. Nesse vídeo aqui eu utilizei o Linode, né, para criar um servidor na nuvem com Linux, e eu coloquei o Horse lá e funcionou, né? O vídeo é muito bacana. Se você não tem uma vontade de repente colocar o teu servidor na nuvem, pagando bem pouquinho por isso, menos de 30 a 20 reais por mês, é muito bacana. Recomendo que você veja esse vídeo. Vou deixar até na descrição desse vídeo, no card aqui em cima, para você dar uma olhada. Bom, respondendo a tua dúvida, da mesma forma que eu fiz no vídeo, é da mesma forma que você vai estar fazendo, né? Muita gente tem dúvida relacionada a como é que um servidor em IntraWeb e até mesmo em Unigui funciona. E é muito simples. Quando você compila a tua aplicação em Unigui ou IntraWeb, ele gera um executável servidor, certo? E esse servidor você vai estar colocando na nuvem. Para você acessar esse servidor é simples. Você vai estar colocando justamente o IP, né, do teu servidor e a porta que você está utilizando da aplicação que foi gerada. Por exemplo, geralmente a porta do IntraWeb ela é 8888. Então, quando você colocar o teu servidor na nuvem, você vai colocar a porta do teu servidor, 2 pontos, e a porta do IntraWeb que você está utilizando. Entendeu? Então, da mesma forma que vai funcionar essa regra com o IntraWeb, vai funcionar com o Unigui, da mesma forma que funcionou com o Horse. Então é dessa forma que você vai estar fazendo. Então recomendo você aí, SS Info Sombra, que você veja esse vídeo, entenda o processo e replique a mesma coisa, só que utilizando o IntraWeb, beleza? Abraão Lira: muito pesado, e dizem que para programar não precisa de máquina boa. Fiz o app e agora como compilar se tem trava, principalmente o emulador do celular. Ele está falando aqui sobre criando aplicativos com HTML, CSS e JavaScript. Abraão, eu não sei dizer qual foi o processo que você fez, e você está falando que é pesado. Vê novamente aí o processo. Também faz um tempo que eu não vejo como é que cria aplicações com CSS, HTML e JavaScript. Aqui eu utilizei o Cordova, se não me engano, para criar essas aplicações. O Cordova, ele é uma framework, né? A qual você, para gerar aplicativos, você precisa saber nada mais do que HTML, CSS e JavaScript. Então, o mesmo conhecimento que você teria como web designer, por exemplo, você poderia construir as suas aplicações utilizando essas 3 tecnologias. Agora, eu não achei pesado, até porque a máquina que eu utilizei na época, inclusive, é um notebook antigo. O notebook que eu utilizei em questão para compilar aplicações dessa forma é o que? É um Pentium, né? Se eu não me engano é Pentium 2.0, 2.8, se não me engano, o GHz de processador. Quando eu fiz esse vídeo e compilei essa aplicação com HTML, CSS e JavaScript, eu tinha 4 GB de memória RAM, e o diferencial é que eu tinha de repente um SSD. Então volta novamente na documentação do Cordova, ver se você fez o processo correto, porque não é pesado não, tá? Eu entendo que de repente no meu caso eu utilizei o VS Code como IDE para compilar, então de repente utiliza uma outra IDE, ou verifica se tem algum serviço rodando no teu computador em segundo plano que pode estar impedindo aí que você possa compilar a sua aplicação de forma mais rápida, beleza? Paulo Roberto: no Android 11 não possui esse Android Tools. Sabe como posso fazer, pois não estou conseguindo compilar meus projetos na nova versão? Olha, Paulo Roberto, é o seguinte: quando você instala o RAD Studio na tua máquina,
ele já traz o Android Tools, tá? Então eu não sei como é que você baixou o teu Android, não sei se você baixou da Embarcadero, né? Porque quando a gente tinha a versão Tóquio, né? A gente tinha a possibilidade de baixar a ISO completa, né? Aí a gente instalava ela offline na nossa máquina. Na versão 10.4 parece que teve um bugzinho ali na instalação offline, então o Embarcadero estava recomendando você fazer a instalação via online, né? Então, das duas formas, o Android Tools ele vem com você. Então, verifica se durante a instalação do processo aí se corrompeu alguma coisa, tenta novamente, porque quando você instala o Delphi, quando você instala o Hide Studio, ele vem sim junto com a IDE, tá, ok? O Inove cliente. Como colocar isso no cliente? Exemplo, se eu vou instalar no cliente através do AMP Server ou Champ. Ele está falando aqui do Unigui, né? Como colocar isso no cliente? Bom, eu já respondi isso, na verdade, utilizando aqui a resposta do SSS Sombra. Você está falando de Unigui, está falando de IntraWeb, você vai colocar isso no cliente. No caso, você vai rodar isso localmente, você vai utilizar o IP local do cliente. E não muda mais nada. Você vai compilar a tua aplicação, ele vai gerar um servidor, né? Que seria uma espécie de retaguarda. Você vai colocar isso na máquina do cliente e vai estar utilizando o IP local do cliente mais a porta do Unigui que foi gerada. Por exemplo, se você criou uma aplicação em Unigui com a porta 1234, qual é o IP local, né? 127.0.0.1, e você vai estar utilizando esse IP mais a porta 1234, e assim você tem acesso à aplicação rodando localmente no cliente, beleza? No caso aqui, complementando, o AMP Server ou Champ, você está falando de banco de dados, não muda nada. A diferença é que você vai estar... não muda nada de forma literal. Você nem precisa direcionar questão de IP ou porta, porque a comunicação que você vai estar fazendo com o banco de dados é a comunicação interna do próprio Delphi. Da mesma forma que você faz a comunicação de aplicação simples, né, para comunicação de banco de dados, é da mesma forma que você vai estar fazendo com o Unigui ou com o IntraWeb, né? O que vai mudar realmente aí do exemplo lá, você rodar isso em um servidor público ou um servidor local, é o IP que vai mudar. Somente isso, beleza? Vamos lá, o Sport TV Pirata, olha. Salve Jefferson, cara, me ajuda aí, como eu faço para rodar essa aplicação no meu cliente? O que preciso instalar na máquina do cliente? Ó, mesma coisa que eu acabei de responder. Você vai gerar a tua aplicação em Unigui ou IntraWeb, vai pegar esse servidor, vai colocar na máquina do cliente e vai rodar utilizando o IP local mais a porta da aplicação que gerou. Só isso, não tem segredo. Márcio Fão, usando o embarcadero Delphi 11, nessa parte eu estou tendo o seguinte erro: exception not found. Olha só, Márcio, você tá utilizando nesse vídeo aqui em questão, no caso que eu estou criando conexões sem nenhum componente, né? Então vou tentar falar para você como é que é o processo que eu utilizo hoje para criar conexões sem componente. E você tenta novamente, ok? Bom, geralmente quando eu vou criar uma conexão com um banco de dados, uma conexão rápida ou de repente uma conexão mais dinâmica, eu crio componentes em runtime para conexão. Então o que eu faço? Eu utilizo um FD Carry para fazer conexões e eu utilizo um FD Connection, que é o componente para fazer a conexão direta com o banco de dados, né? Eu digo o FD Carry é para gerenciar as tabelas, tá? Então eu coloco esses componentes no meu projeto, tá ok? E quando eu vou, sei lá, dar um insert, dar um update, se eu não estiver utilizando o FD Carry para alguma outra coisa específica, eu vou criar ele em runtime. Então o que eu faço? Eu crio uma variável lá no meu evento do tipo FD Carry. Essa variável eu dou um FD Carry.create e naquele parâmetro do create eu coloco um new, pulo uma linha. O que eu faço em seguida? Agora, como eu sei que o meu componente ele realmente está criado, agora eu vou fazer as indexações de onde é que está a base, né, para ele fazer a comunicação.
como eu já tenho um componente de FD Connection no meu form, então eu simplesmente faço a associação. O fdcarry.database, se não me engano, ele vai estar recebendo o connection do meu FD Connection. Depois eu faço um SQL utilizando o carry que eu criei em memória. Depois eu faço um exec e depois, dependendo do que você quiser fazer, eu dou um fim ali, né? E eu dou um free naquele componente. Agora, existem algumas observações muito importantes, tá? Quando você faz esse processo e você quer dar um select, né? Não vai funcionar. Porque, se eu não me engano, as comunicações em OP do Delphi ele não funciona em modo de design, né? Ele só funciona em modo de runtime. Então, é bom você fazer muito isso quando você quer pegar uma informação da base e retornar para a tua aplicação. Nesse caso, você pode na última linha ali você dá um build by name no result. Você pode criar uma função só para isso. E o result do carry ele pode ser justamente a informação que você precisa, tá? Eu espero que tenha ficado claro, mas dependendo da situação eu crio um vídeo a respeito. Mas o teu comentário, se você está tendo um exception, é porque você está pulando uma dessas partes, tá? Então, só para deixar claro, quando você quer criar uma conexão em runtime, você precisa criar uma variável e dar o create dela, tá? Então, verifica se o create que você está fazendo, ele está fazendo da maneira correta. Relacionado a conexões, depois que você dá um create, você precisa associar o banco de dados. Se for um carry, você tem que associar o banco de dados a ela para ele fazer a conexão, certo? E depois, né, nada mais justo do que você dar um free nesse componente para sair da memória, beleza? Felipe Paulino, ele tá perguntando: opa, Jefferson, você tem contato? Gente, se você quiser falar comigo, mandar um e-mail, é só você mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, tá? É o meu e-mail que eu utilizo no canal. Você pode enviar dúvidas, não vou garantir que eu vou responder da mesma forma, da mesma velocidade, melhor dizendo, mas tá aí para você entrar em contato, beleza? Vamos lá, gente, deixa eu fazer aqui responder uma última pergunta, porque já deu 20 minutos aqui de vídeo e não quero tomar todo o tempo do seu final de semana. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. MGJ, boa tarde. Existe alguma maneira de identificar se o registro foi alterado? O usuário coloca a carry em modo de edição e não faz nenhuma alteração no post. Eu já tentei usar if tib dados modify true. Você quer saber se o registro foi alterado? Você quer saber se existe alguma forma de, quando você alterar o item, se ele foi alterado ou se não foi alterado? Bom, você pode fazer isso de diversas formas, né? Eu geralmente utilizo nos meus projetos o SQL puro. Eu utilizo o SQL nos carries, tá? Então, quando eu preciso fazer um insert, eu dou um insert no próprio SQL e dou um exec ali no componente. Agora aí que vem as perguntas que eu quero fazer para você. Você quer ter esse retorno na própria aplicação? Como é que você quer identificar esse tipo de como é que você quer identificar como o registro foi alterado, entendeu? Você não deixou claro aqui. Você quer que, sei lá, que quando o registro seja alterado apareça uma mensagem na tela? Você quer que quando o registro seja alterado, sei lá, o botão ele desabilite? Então você teria que deixar isso claro para mim. Você não deixou, tá? Mas você pode criar uma função, né? E essa função ela de repente pode retornar um booleano, e esse booleano você pode associar a uma propriedade de um botão que é do tipo booleano também. Por exemplo, vamos supor que você quer dar um update num item, né? E a gente sabe que o booleano ele retorna verdadeiro ou falso, tá? Então se essa alteração ela acontece, se essa alteração ela realmente for feita, essa função ela retornaria um true, e esse true ele iria como valor para o botão, né? Sei lá, se o botão ele de repente está desabilitado, ele ficaria habilitado. Ou você também pode fazer o inverso, né? Se a alteração ela foi feita e você quer dar um false, esse false ele iria para a propriedade daquele componente
e o botão ficaria desabilitado nesse quesito, entendeu? Seria uma ideia. Bom pessoal, eu acho que eu não vou me prolongar mais, já deu meia hora de vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de vídeos que eu vou estar entrando aqui no canal. Coloque mais comentários aí então, já que vocês estão vendo aí que eu vou fazer o possível para responder mais comentários aí. Claro, eu respondi aqui os mais recentes, né? Mas vou estar fazendo novos vídeos aí, continuando essa lista, porque são muitos comentários aqui e às vezes eu não tenho tempo de responder digitando, tá? Então vou fazer o possível para responder em texto, beleza? Bom final de semana para vocês, pessoal, e até a próxima.